Juiz Claude Frollo é certamente o vilão mais cruel e complexo da Disney. O homem que via o pecado em cada ser, exceto em si. Assassino xenofóbico, assediador sexual e religioso. Teoricamente, esse último elemento não deveria ser um defeito, mas o Frollo é tão perverso que ele conseguiu transformar a sua própria religião no seu maior defeito. Existe uma diferença muito grande entre o Frollo e um vilão normal da Disney. Porque geralmente os vilões da Disney têm consciência da sua vilania. O Scar sabe que foi cruel matar o próprio irmão e mesmo assim o fez. Gaston sabia que estava sendo egoísta quando tentou matar a fera só porque sentiu que a Bela poderia estar apaixonada por ela. Jafar sabia o quão terrível ele estava sendo quando estava prestes a matar o Aladdin, mas o Frollo é diferente. Eu considero ele o vilão mais realista da Disney pelo simples fato de que ele realmente acreditava que ele era o herói da história. Em todos os momentos do filme, ele achava que estava fazendo o correto. Segundo as suas próprias palavras, ele se considerava um homem justo e bom. Eu sou um homem justo e bom, e por isso posso me orgulhar. Eu sou o Imaginário e hoje vocês vão conhecer a história completa do juiz Frollo, desde o seu passado até entender os atos cruéis que ele comete no filme O Corcunda de Notre Dame. Vocês sabiam que o Frollo é um senhor feudal e que ele possui um irmão mais novo? Vamos entender tudo isso agora. Gente, lembrando que esse vídeo aqui faz parte da série dos Imagens de Vilões, aqui do canal, onde eu conto, através de pesquisas e teorias, o máximo que a gente consegue saber sobre a origem de cada um dos vilões. Já falei sobre o Scar, Malévola, Jafar, entre vários outros vilões aqui, então é sempre legal você deixar um like no vídeo para dar um apoio gigantesco aqui pro canal, e é óbvio, se conseguir indicar um amigo para ele se inscrever aqui no nosso canal, também vai ajudar bastante. A existência desse canal aqui só depende de vocês, do seu like, tá bom? Eu não quero desaparecer igual o Homem-Aranha, não. Eu vou me basear aqui principalmente no livro Notre Dame de Paris, do autor Victor Hugo, que, para quem não sabe, foi a história original de 1831 que inspirou o filme O Corcunda de Notre Dame da Disney. O filme, como todos os filmes da Disney, chega a ser um pouco infiel com relação à história do livro, levando em conta que no livro o Quasimodo é surdo por conta dos barulhos dos sinos que ele mesmo toca, que na verdade o Frollo obriga ele a tocar, mas o que importa é que, para essa análise desse vídeo que eu tô fazendo aqui, o vilão do livro é personificado perfeitamente na animação da Disney. Por isso que dá para usar tranquilamente de base para entender não só a mente desse personagem, mas também o que aconteceu com ele. Bom, a história do Claude Frollo começa com a morte dos seus pais. Ele ficou órfão, justamente com, olha só, o seu irmão mais novo, o Jehan Frollo. Como assim ele tinha um irmão? Enfim, seus pais morreram por causa da peste negra, uma doença muito comum na Idade Média que realmente matava muitas pessoas. Após a morte dos seus pais, Frollo deixou seu irmão mais novo com uma ama de leite, que era uma mulher que também já estava amamentando uma outra criança na época. E os seus pais possuíam um feudo. Era como se fosse uma mini sociedade. Em troca de morar lá, as pessoas da época da Idade Média pagavam impostos e deviam fidelidade ao senhor feudal, dono dessas terras aí, e a família do Frollo possuía um feudo. Após a morte dos seus pais, o Frollo acabou se tornando o senhor feudal, mesmo não morando no feudo. Mas ele mandou o seu irmão Jehan morar lá. Ainda bebê, ele deu seu irmão ali para aquela ama de leite que eu falei cuidar dele, enquanto o Frollo ia para a capital focar nos estudos. Seus estudos o levaram a se tornar um arquidiácono, uma posição na Igreja Católica que só o deixa abaixo do bispo. Mas sério, eu quero que vocês entendam que o Frollo estudou muito. Ele sabe mais de 12 línguas, estudou também direito, tanto que futuramente ele se torna um juiz, mas além disso tudo, o Claude Frollo possui um alto conhecimento em medicina, ciências e teologia. No entanto, ele também se apaixona pela alquimia, que é como se fosse a química da época da Idade Média, o que levava as pessoas ignorantes da cidade a espalhar o boato de que ele era um feiticeiro. Então ele realmente foi um cara, dá pra perceber, que dedicou a sua vida ao conhecimento. Obviamente, para aprender tudo isso em uma vida, você tem que sacrificar outras coisas. Uma dessas coisas é o meio social. Frollo se isolava em seu gabinete para estudar 24 horas por dia. Ele quase não tinha contato social, exceto na parte ali dos contatos com seus funcionários. Mas ele evitava bastante. A única coisa realmente social que ele fazia era visitar o seu irmão lá no feudo de vez em nunca. O problema é que com a ausência do Frollo na vida do seu irmão mais novo,
o irmão não foi tão educado assim quanto ele. Pelo contrário, Jehan Frollo se tornou alcoólatra e preguiçoso. O Frollo mais velho, obviamente, ficava extremamente irritado com o comportamento do seu irmão mais novo, mas é aquilo, né? Ele não estava presente, não podia educar da forma que ele queria, então ele realmente não podia reclamar tanto assim. Jehan vivia nesse feudo que eu falei às custas do seu irmão mais velho, que na verdade bancava ali o seu alcoolismo. O Frollo tinha muito dinheiro, mas não tinha tempo para gastar. E tem um detalhe interessante também. Frollo tinha um medo extremo e irracional das mulheres. Não era algo que fazia ele gritar e sair correndo, mas a presença de uma mulher incomodava muito ele. Ele não conseguia nem conversar com uma por muito tempo. E esse medo contribuía para o seu isolamento social. Esse detalhe em específico dele, do medo que ele tem sobre as mulheres, é muito importante para a gente entender as atitudes dele no futuro. Primeiro porque o filme começa com o Frollo já estabelecido como um juiz formado, religioso e temido por toda a cidade. E a primeira coisa que ele fez no filme foi perseguir ciganos. São pessoas que ele julga serem pecadores apenas por seguirem uma outra religião. Um desses ciganos era a mãe do Quasimodo. Ela foge, ele corre atrás dela com seu cavalo. Ah, é uma curiosidade, o cavalo do Frollo se chama Bola de Neve e ele é preto. Ninguém sabe por quê. Bom, Frollo puxa o bebê da mão da cigana, mas ela não quer largar. Ele chuta ela e ela acaba batendo a cabeça nos degraus da Catedral de Notre Dame e morre. Esse não foi o primeiro e nem o último assassinato do Frollo. Durante toda a sua vida como um juiz poderoso, ele matava várias pessoas que ele julgava ser moralmente impróprias para viverem junto com a sua sociedade ideal. A ideia dele, na verdade, naquele momento em que ele tentou pegar o bebê da cigana, era salvá-lo do mal que é o ciganismo. Eu quero que vocês entendam que pro Frollo, ele realmente estava salvando a vida daquele bebê, pegando para criar uma criança cuja mãe era pecadora e que provavelmente ensinaria o ciganismo para o filho. Ele estava sendo um herói na cabeça dele. Só que quando ele viu que a criança era deformada, ele pensou imediatamente em jogá-la no poço. Um ato de maldade da parte dele, finalmente? Não na cabeça dele. Para o Frollo, a criança deformada era um demônio vindo do inferno. E ele deveria jogar a criança de volta para lá como se fosse sua função heróica. A sorte do Quasimodo é que o pároco da catedral chegou na hora e fez o Frollo sentir que isso era errado. Para você entender como é que o Frollo realmente pensava que ele era justo e bom, ao sentir a pressão dos olhares ali das estátuas de Notre Dame, ele resolveu realmente pegar a criança para cuidar. Para ele isso era um ato ainda mais de bravura, criar e educar uma criança fosse sua função heróica. A sorte dele... Tal criatura possa um dia enfim servir a mim. Obviamente também ele não criou a criança na sua casa, né? Frollo mandou ele viver no alto de Notre Dame para que ninguém o veja. E o nome Quasimodo, vocês já sabem que foi dado a ele por significar meio formado. Um nome cruel para lembrá-lo sempre de que ele é um monstro. E aí fica o questionamento, né? Quem é o monstro e o homem quem é? Frollo criou o Quasimodo a vida inteira por medo e culpa, mas o mantinha isolado da sociedade, assim como ele mesmo. Ele tentava realmente educá-lo, talvez pela frustração de não ter conseguido educar o próprio irmão da forma que queria. Enfim, o tempo passa e a vida do Frollo começa a ruir quando surge uma mulher. Uma mulher que rouba os corações de todo mundo que a conhece, inclusive o meu, Esmeralda. Outra que por algum motivo a Disney não coloca na linha de princesas e que por isso muita gente nem sabe quem ela é. Esmeralda surge na cidade e entra em conflito direto com o Frollo. A princípio ele só queria prendê-la por ser uma cigana, ele odiava os ciganos, então fazia sentido na cabeça dele prendê-la. E não só por isso, né? Também porque ela gritou justiça na frente dele com um monte de gente ali em praça pública. Fala de justiça e é cruel com os que mais precisam de sua ajuda! Silêncio! Justiça! Além do fato de que ele também pensava que ela era uma feiticeira. O que é, no mínimo, hipócrita da parte dele, visto que todo mundo também chamava ele de feiticeiro e ele ficava muito irritado com isso porque ele sabia que não era verdade. Então, no final das contas, ele realmente queria matar a Esmeralda. Só que no momento em que ele encontra ela na igreja, algo acontece. Algo que Frollo nunca esperava que iria acontecer na vida dele. Ele se apaixona pela Esmeralda. Antes, no festival, ele já estava tentado ali a ela, mas ali na igreja ele se apaixona. Da forma bizarra dele, mas se apaixona. No filme, ele chega a assediar a Esmeralda por alguns segundos. Isso tudo fica mais claro quando ele canta a famosa música Fogo do Inferno. Esse é o ponto principal. Me diga, Maria, por que eu a vi dançar? Porque seu olhar me incendiou. Frollo acredita que a Esmeralda é uma tentação enviada pelo demônio para testar a sua fé. Tudo isso por conta do seu medo de mulheres. Ou seja, ele pensa que ele é a vítima da história. Na verdade, ele usa tanto a sua religião para se fazer de vítima na história que ele diz na sua própria música que ele não tem culpa, porque Deus fez um homem bem mais fraco do que o mal. Não foi por mim que afinal
próprio Deus. Ele tá dizendo nesse momento que por mais que a Esmeralda veio do inferno para testar a sua fé, Deus fez o homem mais fraco do que isso. Então ele não conseguiria passar no teste, esse teste bizarro que ele mesmo inventou que era, e por isso então ele resolve cair na luxúria e dar duas opções para Esmeralda: se render e amá-lo pro resto da vida, ou então morrer. Cigana do inferno, você vai escolher meu beijo tão terno ou no inferno arder. Então ele vai lá e incendeia várias casas, mata pessoas à procura dela por toda Paris até encontrá-la. No final do filme ele chega a oferecer mais uma vez pra ela: ou fica comigo ou morre. E ela escolheu a morte. Enfim, nós sabemos que no final das contas, o Quasimodo, quase por um milagre de Notre Dame, era o extremo oposto da personalidade do Frollo. Mesmo que criado por ele a vida inteira, o Quasimodo tinha um bom coração, bom o suficiente para viver submisso a vida inteira. Até que no final de tudo, no final da história, carregado pela luxúria, pelo desespero e pela própria religião, Frollo cai da catedral. Eu gosto dessa cena do Frollo pela metáfora que ela traz. Repare que lá embaixo está pegando fogo, o que simboliza que o Frollo estava indo diretamente para o inferno da própria religião, para pagar por tudo que ele fez. Quando a gárgula simbolicamente cria vida, o Frollo entende que pela primeira vez ele estava sendo julgado e sabia exatamente para onde ele estava indo, para o mesmo lugar que ele acha que mandou muita gente. Só para deixar claro, a religião dele não era ruim, a forma como ele usou a própria religião que era. E quantas pessoas na vida real, é isso que me dá mais medo, quantas pessoas em 2018 são Frollo? Quantos Frollos a gente tem solto por aí, hein? Você pega exemplos no filme de pessoas que usavam a mesma religião do Frollo de forma boa: o Quasimodo e o próprio pároco. Bom, gente, essa foi a origem do Frollo. Eu espero que esse personagem tenha ficado mais claro,